Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio de Perguntas e Respostas. Eu sou o Pedro Henriques Vicente e desde já agradeço a vossa presença aqui e, se assim desejarem, se inscrevam já no canal, deem o like e ativem as notificações, aquele sininho. É muito importante para ajudar a promover esta página. Bom, sem mais demoras, vou começar com a primeira pergunta da Lari Souza. Comecei a escrever há pouco tempo. Gostaria de saber qual sua dica para principiantes como eu. Muito obrigado pela pergunta. Bom, eu acho que para nos tornarmos bons escritores e boas escritoras, nós temos que fazer uma coisa fundamental: ler muito. Na minha opinião, só se aprende a escrever lendo os grandes autores. Só assim nós podemos fazer aqueles cursos de escrita criativa, etc., recebermos aquelas dicas todas, mas, na minha opinião, esses cursos de escrita criativa só ajudam a padronizar um certo tipo de escrita, porque eles vão entregar uma fórmula, por exemplo, em romance, de como escrever uma boa história. Então tem que ter o personagem assim, o personagem assado, uma tensão narrativa, um início, meio e fim. Então aquilo que vai acontecer é que vai haver uma padronização, em que é uma espécie de fábrica de bolos, em que o professor, o que dá esses cursos online de escrita criativa, é uma espécie de forma de bolo em que faz assim para todo mundo e todo mundo escreve daquela forma, que muitas vezes é uma forma bem desinteressante e que não tem nada a ver, não tem nada a ver com aquilo que nós achamos como literatura, como arte através das palavras. Eu acho que é possível, aliás, eu também vou fazer um curso, não vou chamar de escrita criativa, mas enfim, uma oficina de escrita, digamos assim, em que eu consigo entregar a esses alunos certas técnicas que eu aprendi comigo mesmo, digamos assim, não para aprender a escrever, mas para potenciar, para tentar retirar a capacidade literária e a capacidade de tentar escrever qualquer coisa que cada pessoa possa ter. Isso é muito diferente de eu vou-lhe ensinar a escrever. Ninguém aprende a escrever sem ser através da leitura dos grandes. Sem ser assim. Depois há uma espécie de mimetização em que você copia o seu ídolo, e quando você faz esse processo de mimetização, por exemplo, Machado de Assis, o seu ídolo é o Machado de Assis, você faz essa mimetização, ou seja, copia os traços genéricos da obra ou do livro do Machado de Assis, porque você gosta muito dele, não é? Mas depois você começa a entender como é que o processo funciona, os ritmos do livro, a construção do próprio romance. Então você começa, por mimetização, a entender como é que o livro funciona, a compreender a fisiologia, a anatomia do livro. Então depois pega em Machado de Assis, depois pega em José de Alencar, depois pega num Raduan Assar, num Essa de Queiroz, num Dostoiévski, e começa a fazer uma espécie de mimetização de vários autores que você gosta, e às tantas começa a crescer. Crescer é com sotaque brasileiro, não é? Começa a crescer. Isto é o que dá eu morar em São Paulo, não é? Começa a crescer dentro de ti uma vontade de querer criar uma voz própria. E é aí que começa a busca pela tua própria voz, poética, literária, e é a partir daí que realmente nasce um escritor. Quando começa a querer ter uma voz própria, que é: eu gosto de Machado de Assis, mas não quero escrever como o Machado de Assis, porque ele já tem o seu lugar, a sua reputação, e fez muito bem à literatura, mas eu quero ter a minha voz na literatura. A minha voz própria. Eu quero que leiam um livro e digam: isto é do Pedro, isto é da Larissa, ou da Lari, eu acho que é Larissa, exato, da Larissa, ou do José, ou do João, o que seja. Então, eu acho que para principiantes
mesmo no início de tudo, é ler muito, ler tudo aquilo que estiver ao alcance, os grandes clássicos, os clássicos modernos, enfim, e se arriscar a escrever e não ter vergonha de riscar e de recomeçar. Porque a escrita é um processo de reciclagem. Já não sei quem é que dizia que mais importante do que escrever é saber cortar as gorduras. Saber cortar aquilo que está em excesso. Então, para nós termos essa noção do que é preciso cortar, nós temos que amassar o pão muitas vezes. Temos que botar as mãos na massa, não é? E amassar o pão e... isto está bom, isto não está bom. Riscar, mandar fora, começar de novo. Isso é um processo muito empírico. É um processo muito intransmissível. Não dá para eu ensinar isso. Tem a ver com a sensibilidade da pessoa que está escrevendo. Obrigado pela pergunta. Livi, você escreve em silêncio ou com música? Barulho? Silêncio? Se sim, com o quê? Eu escrevo em silêncio porque eu tenho grandes dificuldades. Primeiro, tenho grandes dificuldades em me concentrar. Eu sou muito procrastinador. Uau, acertei a palavra. Sou muito procrastinador e tem outra coisa, eu gosto muito de música. Então, como eu gosto muito de música, eu não consigo escutar a música sem ser com a máxima atenção a ela. Então, se eu coloco uma música clássica, um jazz, um rap, que é poesia, rap é poesia. Ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Para mim, rap não é música, é poesia. Se eu começo a escutar alguma coisa, uma entrevista, um documentário, seja o que for, não vou prestar atenção. E depois há outra coisa, que é, eu gosto de praticar o silêncio, porque eu acho que o escritor tem que aspirar ao silêncio, a um certo isolamento, a uma certa solenidade, a uma certa dinâmica de afastamento do mundo. Ou seja, eu costumo dizer, eu escrevi isso num poema, o poeta tem que estar um pé dentro do mundo e dois fora. Então tem que estar sempre nesta dinâmica, neste jogo de estar no mundo e de saber sair do mundo para poder observar o mundo e escrever sobre ele. Então eu escrevo em silêncio. Obrigado. Laquash. Você fará o clube de leitura? Sim. Estou apenas a tentar organizar primeiro a bibliografia, quais os livros, quando, qual a periodicidade, e também estou a tentar ver se consigo arrumar uma parceria para que a coisa fique mesmo organizada e não ser uma coisa de começa muito bem e depois a meio perde gás, não é? Fica aquela coisa portanto enfim, por isso que ninguém me leva a sério. Mas vai haver clube de leitura, vai haver, porque eu acho que incentivar a leitura é realmente muito importante. E nós temos que nos unir, nós as pessoas que gostam de leitura, temos que nos unir para dar força uns aos outros. Porque a vida, o ato de ler não é fácil. Não é fácil. Ficar parado é fisicamente e psicologicamente difícil. Então se nos incentivarmos e criarmos este diálogo de saber qual é a tua opinião sobre aquele capítulo e a tua, e saber o que é que converge e o que é que diverge, e esse aprofundamento em conjunto, eu acho que é uma experiência social boa e que faz falta. Obrigado pela pergunta. Carla Almeida. De que forma podemos instigar o interesse por literatura e poesia na era da tecnologia e da informatividade? Muito obrigado pela pergunta. Uma pergunta bem importante para os dias de hoje. Eu acho que nós temos que aproveitar as redes sociais e a internet. Isso é óbvio. A poesia tem estado a fazer isso. Os meus amigos que são poetas e eu também, de certa forma, que tenho a minha página poética, não é? Nós temos que subverter a lógica das redes sociais.
em que a lógica das redes sociais é imagem, o menos conteúdo possível. Os bloggers que são prós em marketing digital, os blogueiros que eu sigo de marketing digital, todos dizem a mesma coisa, que é o conteúdo fácil, acessível, e não ter medo de ser fútil. Não é fútil, de ser superficial, que é diferente. Ser fútil é diferente de ser superficial, porque ser superficial ainda há uma margem ali para depois haver um aprofundamento. Ser fútil é ser fútil, mas realmente é um jogo muito difícil, é um jogo de gato e rato, que é, eu quero ter conteúdo profundo, conteúdo literário, filosófico, poético, mas ao mesmo tempo tem que ter uma linguagem que seja acessível, porque o nosso feed é bombardeado 24 horas por dia, com coisas novas, sempre muita informação. Então, como destacar a poesia no meio do seu feed? Não é? Tem que ser sempre com técnicas. Mas enfim, eu acho que estamos a conseguir fazer uma subversão da lógica inicial das redes sociais. Existem páginas de filosofia gigantes, páginas de literatura nem tanto, infelizmente, mas enfim, temos que estar no lugar onde está o público. E o público está nas redes sociais, maioritariamente, mais do que até na televisão. Claro que a televisão ainda tem uma importância gigante, mas eu acho que... Bem, não respondi bem à pergunta, né? De que forma podemos instigar o interesse? Eu acho que é mostrar... O Einstein dizia que você só domina um assunto se conseguir explicar de forma fácil esse assunto. Então eu acho que o mesmo acontece com a poesia e com a literatura. Nós temos que expor a literatura de uma forma não elitista, porque isso aconteceu durante muitos anos, não é? Em que a poesia era uma espécie de clube elitista de intelectuais. Eu acho que a poesia tem que sair às ruas e tem que ter uma vestimenta, uma indumentária simples, mas que não perca profundidade. Se não deixa de ser poesia, passa a ser outra coisa qualquer. Não consigo responder bem esta pergunta. Tenho que pensar melhor sobre ela, acho eu. Mas é uma ótima pergunta. Bem, pelo menos ficou qualquer coisa. O Gui pergunta: você acha que tem personalidades diferentes para escrever diferentes estilos de texto? Olha, eu acho que não tenho personalidades diferentes, senão seria bipolar ou esquizofrénico, portanto não tenho esse diagnóstico, mas entendo a sua pergunta. Porque, por exemplo, Fernando Pessoa, eu acho que ele tinha também um problema, tinha um diagnóstico psiquiátrico que eu não sei qual é, confesso, mas, por exemplo, o Fernando Pessoa tinha essa capacidade de se desdobrar em vários heterónimos, não é? Essas personalidades diferentes, que ele até criou datas de nascimento, lugares de nascimento, até criou o mapa astral, penso eu. Criou. O Fernando Pessoa criou até mapa astral para os seus heterónimos. Então, realmente, nesse aspecto, eu não tenho essa faceta. Não tenho essas personalidades, não é? Essa fragmentação que tinha o Fernando Pessoa. Mas tenho uma enorme vontade de querer sempre escrever de forma diferente. Por exemplo, eu tenho 3 romances escritos que ainda não publiquei e dá para ver 3 estilos diferentes. Então, apesar de não ter essa personalidade fragmentada como o Fernando Pessoa, o que é certo é que tenho uma vontade de realmente ser eclético. Obrigado. E na arte, o que é necessário na mesa de um autor? Ótima pergunta. Eu adorei esta pergunta. Livros, uma máquina de escrever, ou um computador, ou um bloco de notas. A minha máquina de escrever está em São Paulo, por isso que não está aqui. E uma garrafa de absinto. Como diria o Fernando Pessoa, não é? Que eu gostava muito de absinto. A garrafa de absinto é dispensável, ok? Realmente o que é necessário na mesa de um autor é este conjunto de livros, um conjunto de livros, muitos livros,
o escritor tem que estar rodeado de livros, porque antes de ser escritor é leitor. Não nos podemos esquecer disto. Um escritor, acima de qualquer coisa, ou antes de tudo, é um leitor. E tem que ser um leitor para sempre. Então, em cima da mesa de um autor, de um escritor, tem que estar livros e uma máquina de escrever, ou, enfim, um computador ou um bloco de notas. Obrigado. Na poesia vale mais métrica ou melodia? Isto é uma pergunta muito boa, mas é difícil de responder porque depende. Se você é um poeta mais clássico, você vai valorizar a métrica, vai valorizar uma estrutura poética mais quadrada, digamos assim, em que tem as rimas, não é? Tem o esquema rimático, tem as métricas e tal. Portanto, depende. Se você for um poeta mais clássico, vai dar mais importância às métricas. Métrica ou melodia? É assim, um poema, para mim, tem que ter sempre uma melodia e uma musicalidade, porque isso foi uma herança dos primeiros poemas, não é? Do trovadorismo. Então, a poesia está intimamente ligada à musicalidade, à melodia. Antes, as primeiras poesias, não é? Os jograis da Idade Média, do trovadorismo, os trovadores, eles cantavam a poesia. Então, a poesia está desde sempre associada à música e à melodia. Então, respondendo a esta pergunta, eu acho que o mais importante é a melodia, porque a melodia é a chave da poesia. A métrica é mais uma regra de uma estrutura poética específica, mais clássica. Obrigado. Yoad, já leu alguma obra do Nietzsche e o que achas do mesmo? Olha, eu gosto do Nietzsche, li o Anticristo, o Assim Falava Zaratustra e a Genealogia da Moral. Eu vou falar muito rapidamente sobre o Anticristo, que é mais fácil. Até vou fazer talvez um vídeo também sobre o Nietzsche, aqui no canal. O Nietzsche tem uma crítica muito forte ao cristianismo em O Anticristo. É uma crítica inteligente, tem falhas, mas eu acho que é um livro que crentes e não crentes devem ler. Porque as perguntas que o Nietzsche faz e a crítica que o Nietzsche faz ao cristianismo, você não consegue dizer, isso é uma bobeira. Você fica pensando naquilo, de facto. São perguntas filosóficas relevantes. São relevantes. Depois pode concordar com a argumentação ou não. Por exemplo, o Nietzsche diz que a caridade faz com que o mundo, a civilização, o homem perca potência, porque a felicidade é o poder aumentando, essa potência, esse poder aumentando. E com a caridade, se nós temos compaixão do outro, nós estamos a diminuir a nossa potência. Então estamos a diminuir a nossa capacidade de ter poder. Eu não concordo. Eu acho que a caridade é aquilo que nos torna humanos. Verdadeiramente humanos. Nós conseguirmos nos compadecer verdadeiramente de uma pessoa, eu acho isso um sentimento muito nobre. Muito nobre mesmo. Mas lá está. Não deixa de ser relevante. Não deixa de ser um ótimo ponto do Nietzsche. Este e outros. Obrigado. Olha, temos só mais uma perguntinha. Da Letícia. Letícia. Gostaria de saber o motivo da escolha do nome Poética Obsessiva. Para quem não sabe, eu tenho uma página do Instagram, Poética Obsessiva, que eu vou deixar aqui para quem quiser conhecer, que eu comecei há poucos meses e já está crescendo muito. É uma comunidade de pessoas que gostam de poesia. E eu escolhi este nome porque, primeiro, acho que poética, a palavra poética e a palavra obsessiva ficam bem juntas. São duas palavras musicais. Então criam aqui uma sonoridade poética, criam aqui uma musicalidade.
Depois, porque eu quero muito que as pessoas fiquem obcecadas com poesia. Eu quero que as pessoas adoeçam da poesia como se fosse um vírus. Um vírus crónico, incurável e mortífero. Então a escolha do nome poético obsessivo é para dar mesmo para remeter mesmo essa ideia de que tem que ser uma coisa visceral, que afete de forma visceral a alma dos seguidores que vão seguir a página. Então é isso, pronto. Espero que tenham gostado deste vídeo. Eu fico sempre muito contente de ter tantas perguntas. Já no primeiro episódio tive também muitas perguntas. Agora neste segundo também tive. Fico muito contente. E já está. Mais um vídeo. Inscrevam-se no canal e até à próxima.